Salve, salve nação americana, eu sou o Alisson Fernandes, você está aqui no canal Sou Deca. Ontem já fiz minha live aqui pós-jogo para falar da derrota por 2-0 para o Bragantino dentro de casa, uma derrota terrível para as nossas pretensões aí de permanência na Série A. E hoje eu resolvi trazer um vídeo diferente dos vídeos que eu normalmente faço aqui no canal. Pode conferir todos aqui embaixo, tenho feito lives, tenho feito vídeos mais curtos falando sobre alguns determinados assuntos, e hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui reagindo, comentando a entrevista coletiva de ontem do Wagner Mancini, a entrevista pós-jogo do Wagner Mancini. Por que fazer isso? Porque eu, de fato, fiquei meio decepcionado com a entrevista coletiva de ontem do Wagner Mancini e queria aproveitar esse vídeo aí que está lá no canal oficial do América, da entrevista dele, para fazer alguns comentários sobre a partida, sobre ele, Wagner Mancini, sobre essa postura do América em relação aos últimos jogos aí, e queria aproveitar para usar esse conteúdo, usar essa entrevista coletiva para a gente debater um pouco sobre isso. Então bora lá falar sobre a entrevista coletiva do Wagner Mancini de ontem. Boa noite, Mancini. A primeira pergunta é do Emerson Romano, da Rádio Tatiaia. Mancini, como explicar essa derrota? Boa noite a todos. Olha, realmente é difícil explicar, né? Porque o América, ele ao longo do jogo, ele teve melhores momentos do que a equipe do Bragantino, mas a gente não conseguiu, na imposição que tivemos, fazer o gol. E do outro lado, nós enfrentamos uma equipe muito bem montada, uma equipe ajustada, que nas oportunidades que teve foi lá e fez um gol no final do primeiro tempo, fez um gol no final do segundo tempo. Eu enxerguei o jogo onde a nossa equipe teve um domínio muito maior ao longo da partida. Foram de 25 minutos no primeiro tempo, 25 minutos na segunda etapa também, onde a gente deveria ter feito o gol. Vou dar um pause aqui. Primeiro que ele viu um jogo aí de um América dominando a partida que eu sinceramente não vi. Queria ver se vocês viram, comentem para mim aqui embaixo se enxergaram essa mesma partida que o Mancini. Eu vi um América num primeiro tempo em que de fato o América começou um pouco mais atuante no ataque, mas um Bragantino que também dava muito espaço. O que o Bragantino fez no primeiro tempo, ou o que o Bragantino deixou de fazer, o América poderia ter se aproveitado para fazer 1-2 gols ali, definir a partida ali, naquele primeiro tempo. Então não sei se esse domínio que ele cita, primeiro, não é dessa forma, segundo, para mim, não é tão mérito do América assim, pelo menos no primeiro tempo. Nós tivemos um Bragantino bem abaixo, no segundo tempo o Bragantino voltou melhor na partida. Outra coisa que eu não discordo é essa história de fizeram um gol no final do primeiro, gol no final do segundo. O jogo tem 90 minutos. O gol em qualquer momento da partida vale o mesmo tanto, fica parecendo que é um demérito do Bragantino, ou tentando diminuir o feito do Bragantino, citando que os gols foram nos finais das etapas. Tem nada a ver, Mancini. Segue o jogo. Né? E essa falta de abrir o marcador antes ou de empatar o jogo fez com que o jogo fosse ficando a cada minuto que passava mais perigoso. E a equipe do Bragantino acabou entendendo a partida, se resguardou no segundo tempo, saiu só no final do segundo tempo e acabou fazendo o gol da vitória. Pergunta da Giovana Oliveira, da Rádio Inconfidência. Mancini, o América sofreu bastante hoje, principalmente na última finalização. Como você analisa o setor ofensivo do América na noite de hoje? Aliás, só dando um pause aqui, boa pergunta da Giovana, mas é uma pergunta também que, se o jornalista nem assistiu o jogo e quiser mandar essa pergunta para lá, é uma pergunta coringa. Porque o nosso ataque normalmente é isso aí, não consegue aproveitar as chances que o time cria. Então é uma boa pergunta dela, mas é uma pergunta coringa, porque o nosso time não funciona ofensivamente praticamente em nenhum jogo. Então, se eu for analisar pelo jogo de hoje, a gente teve até o último terço do campo um volume muito grande, mas realmente as finalizações ficaram
abaixo do que normalmente a gente vê. E nós tivemos volume para isso, né? Nós tivemos a rigor um chute do Ademir de fora da área, um chute do Rodolfo de dentro da área, uma bola de cabeça do Eduardo, e outros lances que, embora a gente tivesse chegado no último terço, a gente não concretizou para que se tornassem lances de gols, né? Então eu acho que o grande erro do América foi esse. Foi na finalização, no último passe, na hora de deixar o companheiro na cara do gol. E isso, de certa forma, acaba influenciando em todo, porque este é o acabamento da jogada. Então eu também vi assim, vi o América melhor do que o Bragantino boa parte do jogo, mas com dificuldade naquele último passe, naquele último lance. Pois é. Mancini fala sobre a questão, ele reforça esse América melhor, dá uma ênfase nisso. De fato, para mim não foi dessa forma, pelo menos não com essa ênfase que ele quer dar. E ele ressalta aí novamente a questão da finalização. Para mim o problema é um pouco maior que isso. Quando a gente tenta reduzir só a questão da finalização, para mim fica muito superficial a análise dele, Mancini. O América tem um problema de construção ofensiva também muito grande. Não é só de finalização. Nossa principal jogada ofensiva, e aliás não vou nem dizer principal, talvez nossa única jogada ofensiva que realmente tem aí alguma eficiência, é uma jogada individual do Ademir, que é quando ele pega a bola, dribla 2, 3 caminhando para dentro e chuta para a esquerda. É a nossa única arma ofensiva atualmente. E é uma jogada individual. É mérito do Ademir, do atleta. Não é uma jogada treinada, não é uma jogada que tem ali uma grande construção coletiva, não é uma jogada que vem de treinamento, isso aí. É um mérito dele. Jogadas construídas, movimentações construídas, treinadas, o time não está apresentando. Então é mais do que um problema de finalização. Mancini citou 3 oportunidades aí, das 3. Uma do Ademir, em que ele cria toda a jogada para a finalização dele mesmo. Outra do Rodolfo, que também é uma construção de jogada individual do Ademir. A gente está dependendo só da individualidade de um atleta, de um jogador, que não vai ficar para o ano que vem. Então é um pilar muito complicado de querer se construir toda a estratégia ofensiva do time. Pergunta do Vitor Moreira, da TV Alterosa. Wagner, o que o América não pode reclamar é sobre chances criadas, mas o time não está conseguindo marcar gol. O que pode ser feito para melhorar isso a curto prazo? Então, a curto prazo é um pouco difícil, porque você tem que entrar na mente do atleta, você tem que entrar na mente do jogador, fazer com que ele entenda que ali dentro você tem que ter a frieza necessária. Às vezes a ansiedade atrapalha, às vezes o jogo mental atrapalha, né? Aquilo que está acontecendo no momento ali no campo. Então, nós temos que seguir o trabalho, fazendo aquilo que a gente faz ao longo do treino, a gente insiste muito ao longo da semana com as finalizações, com aquilo que pode ser produzido em termos de oportunidade. Nós, nesses últimos 5, 6 jogos, mesmo nas derrotas contra o Atlético Mineiro, contra o Sport e hoje, e somando também os empates, a vitória aqui diante do Fluminense, em nenhum jogo o América foi inferior na partida. Então isso nos dá um alento de acreditar, de seguir confiante, de ter convicção naquilo que está sendo feito. O fazer o gol é um gesto, muitas vezes um gesto técnico, que depende... Não, aí tem que parar, né? O fazer o gol não é um gesto técnico puro e simplesmente, Mancini. Me ajuda aí. Me ajuda aí. O gol é muito mais do que isso, é uma construção, principalmente uma construção coletiva de times bem treinados, bem armados, bem montados. E aí essa culpa não é do Mancini. A montagem do elenco, a montagem do time não é uma culpa do Mancini, é uma culpa da nossa diretoria, mas não podemos e não devemos diminuir essa importância do gol, porque ele é o resultado, os gols são resultado de todo um trabalho, e todo um trabalho que tem se mostrado pouco eficiente no América. E quem assiste às coletivas, a gente voltou a ter um treinador que tenta vender uma imagem nas coletivas
que não tem conexão com o jogo que a gente assiste. Isso é muito ruim. Eu sei que o treinador, ele não pode ser uma bomba nas coletivas e falar as verdades do que ele pensa, e eu já fiz vídeo aqui criticando o Lisca por isso, porque o Lisca era o extremo oposto. Metia o dedo na ferida nas coletivas e isso causava estrago internamente no grupo. Então o treinador tem que ter um pouco dessa figura aí que o Wagner Mancini está fazendo, um pouco desse personagem que ele está fazendo, de tentar segurar a bronca ali nas coletivas para defender o seu grupo. Mas também não precisa exagerar, né, Mancini? Fica parecendo que a gente está jogando um baita futebol e que a gente está perdendo no azar, no acaso. Não, não é por aí não. Depende muito daquilo que se apresenta no momento, né? A gente pode fazer ao longo da semana uma série de treinamentos, mas na hora da execução no jogo, o cara precisa estar frio para botar a bola para dentro, porque não é fácil fazer um gol, né? Hoje a gente tem debaixo da baliza goleiros bem treinados, então nós temos que ter uma qualidade realmente acima da média para que essa bola possa se transformar em gol. Pergunta do Igor Varejano, do Esporte News Mundo. Mancini, gostaria de saber se no primeiro tempo você viu um América com uma intensidade um pouco menor. Se sim, você acredita que as alterações forçadas no time por conta da Covid-19 têm a ver com isso? Não, eu vi o América na mesma intensidade no primeiro tempo e no segundo, né? Acho que Discordo também. Outra vez parece que eu vi outro jogo, porque eu vi um primeiro tempo não só do América abaixo, viu, Mancini? Eu vi um primeiro tempo de América e Bragantino jogando numa intensidade de jogo de final de ano do Zico. Jogo dos amigos do Zico. Então, discordo novamente. No segundo tempo, o jogo deu uma melhorada, o jogo ficou um pouco mais movimentado, talvez até pelo fato do Bragantino abrir o placar ali no final do primeiro tempo, então o América se viu obrigado a jogar com maior intensidade. Mas o primeiro tempo foi de dormir. Que as substituições nessa partida, elas surtiram um pouco efeito, né? As 5 que foram feitas, talvez uma ou duas ali tenham melhorado a equipe, outras nem tanto. Eu acho que o nosso entendimento do jogo, quando foram feitos que os 5 jogadores que entraram no jogo estavam em campo, o nosso entendimento de jogo caiu, até porque nós temos uma equipe que vem jogando mais vezes e ela está mais condicionada àquilo que está acontecendo na partida. Então eu vi o América hoje no primeiro tempo com um volume muito bom, nós desperdiçamos algumas oportunidades que poderiam ser de gols, né? Bobeamos num lance no final do primeiro tempo e tomamos o gol. Na segunda etapa, nós fomos de novo, jogamos no campo do Bragantino, boa parte do segundo tempo. Na primeira descida, realmente, que a bola entrou na área e que o Matheus foi acionado, foi o lance do segundo gol. Aí, posterior a isso, teve um lance do Alejandro que estava impedido. Então, eu acho que em termos de volume, o América tem me agradado. A gente tem tido uma performance boa. O que falta, e são esses ajustes que sempre a gente fala aqui nas entrevistas, de uma melhor finalização, de uma atenção maior. Por exemplo, no lance do primeiro gol, a gente espaçou demais a linha de zaga dos volantes, essa bola entrou ali no funil e o Ítalo bateu bem. Se nós tivéssemos preenchido esse espaço, talvez o gol não sairia. Então, são esses ajustes que nós temos que fazer. Toda a coletiva do Mancini, as palavras ajuste e detalhe são muito citadas. Justamente nessa tentativa do discurso aí de minimizar as derrotas, que é muito comum em treinadores, não estou aqui falando que o Mancini é o único nisso, não. É uma tática muito comum dos treinadores. O difícil é ver treinador mais franco, como era o Lisca, que talvez até exagerava demais para o outro lado. Mas essa tentativa de vender a história como meros detalhes, que as derrotas têm acontecido por meros detalhes, e que é questão de ajustes, pequenos ajustes, até que o time comece a vencer novamente, isso não me satisfaz. Não me satisfaz como justificativas de um treinador que, para mim, tem que ser mais profundo.
nas suas análises durante as coletivas. Não dá para ficar nessa superficialidade tentando vender para a gente uma história aí de que a coisa está se encaminhando bem. Não tá. Mancini, para mim, teve um início de trabalho no América em que ele conseguiu trazer uma evolução nesse time, muito porque ele tirou algumas peças do Lisca que não funcionavam, e aí isso deu uma oxigenada, mas depois disso ele não tem conseguido fazer com que esse trabalho siga nos trilhos de melhoria. Para mim, o América deu alguns passos à frente na chegada dele, mas aos pouquinhos estamos dando alguns passos atrás e voltando à estaca zero. Pergunta do Thiago Tonei, da Rádio 93 FM. O América tem cometido poucas faltas nas partidas. Você acredita que o time precisa ser mais forte nessa marcação? Ótima pergunta. Eu acho, não é no sentido de ser mais forte na marcação. O América marca forte. O América precisa aprender que a falta também faz parte do jogo, né? O Bragantino hoje diversas vezes parou o jogo, segurou a bola para que o jogo não tivesse o desenrolar que ele não queria. E isso nós temos que amadurecer nesse sentido. O América é um time que joga extremamente limpo no jogo. E tem que estar atento às faltas para parar o jogo, porque a partir do momento que a falta faz parte do jogo, a gente tem que saber usá-la também a nosso favor. Ótima pergunta, e eu pelo menos consegui observar uma diferença aí, se vocês olharem com atenção, na entonação dele, Wagner Mancini. Como que ele responde essa pergunta com uma firmeza muito maior. Me dá a impressão que aqui ele saiu desse corporativismo, que aqui ele foi mais franco, que aqui ele falou realmente aquilo que está dentro da cabeça dele. E eu concordo demais com a resposta dele. O América é um time pouco combativo dentro de campo. Pergunta da Duda Gonçalves, do jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. Mancini, você completou 2 meses no comando do América. Dentro daquilo que você tinha como expectativa e metas, você está satisfeito com o resultado geral e com o que o time tem apresentado? O que o time tem apresentado, sim. Eu vejo um América coeso, eu vejo um América com entendimento de jogo, um time com conceitos, um time difícil de ser batido hoje, né? Embora a gente esteja falando após uma derrota, mas nós enfrentamos um time que está no G4, que está na semifinal da Copa Sul-Americana. Então não é qualquer time. E mesmo assim nós somos superiores no jogo. Eu acho que dentro de tudo isso nós temos ainda campo para melhorar, mas essa melhora, ela muitas vezes ela não é tão significativa porque você tem jogos todas as semanas e você tem a obrigação de ganhar, porque você está na zona de rebaixamento. Então é importante. Aqui só uma última pausa, porque ele fala da questão de ter jogos toda semana, em tom de lamentar isso. E aí também complica demais, porque os treinadores normalmente reclamam quando se tem jogos domingo e quarta, fim de semana e meio de semana. E eu dou todo o crédito para isso, porque de fato, quando se tem jogos fim de semana e meio de semana, não tem como treinar, não tem como evoluir o time. O que se faz é mais um regenerativo e alguma coisa desse tipo, mas não tem como evoluir o time com base em treinamentos. Mas o Wagner Mancini, dos últimos treinadores do América, talvez seja o que eu tenha visto com mais semanas cheias para trabalhar. Não sei se é por sorte, o que é, mas o calendário está sorrindo para o nosso lado. Por mais que sejam jogos difíceis, Série A vai ser assim, vai ser jogo difícil em cima de jogo difícil, mas o América está tendo meios de semana livres, já há 3, 4 rodadas aí, para que o Mancini trabalhe essa equipe. Então, se há a reclamação quando existem jogos domingo e quarta e essa reclamação é válida, não dá para citar jogos nos fins de semana, tendo meio de semana livre, em tom de reclamação também. Pelo contrário, isso tem que ser visto como um ponto positivo para o América conseguir evoluir sua equipe. É importante que a gente entenda todo o contexto, até para não jogar um peso excessivo em cima dos jogadores, mas há necessidade, óbvio, da gente voltar a ganhar, somar pontos importantes para sair dessa situação. É isso aí. Terminou aí a coletiva do Wagner Mancini, veiculada ontem no canal do América. Aliás, quero aproveitar aqui para registrar, já critiquei as entrevistas coletivas pós-jogo,
Nos pontos que eu critiquei, eu continuo criticando. O fato dela não ser ao vivo, para mim, é muito ruim. Não passa clareza. O fato dos jornalistas não perguntarem diretamente por meio de vídeo ou por meio de áudio, ali na lata, direto para o treinador, sem edição, sem que alguém leia essas perguntas, também é algo muito ruim. Então essas duas críticas eu mantenho. Mas pelo menos para mim aqui, vendo pelo computador, a qualidade de imagem e de áudio me parece que melhorou muito. Então deixo aqui registrado meus parabéns para a equipe do América, para a equipe de comunicação do América, porque a qualidade de imagem e de áudio, que já foi ruim em outras ocasiões, mas melhorou demais. A imagem para mim aqui me pareceu bem bonita, bem limpa, com muita nitidez. Outra coisa que também eu quero registrar é a educação sempre muito grande do Wagner Mancini nas entrevistas coletivas. Por mais que eu discorde aqui de vários pontos, e fiz esse vídeo para falar sobre isso, mas ele é de uma fineza para responder, mesmo com perguntas às vezes mais contundentes, às vezes menos, mas ele é um cara muito fino nesse trato aí, e é muito incomum a gente ver, tem sempre treinadores que querem sair pro debate mais agressivo, querem intimidar quem pergunta, né? O Wagner Mancini não usa desse artifício, ele é muito educado, muito claro nas respostas. Eu discordo, como discordei aqui, de vários conceitos que ele aborda, mas eu enalteço aqui a educação que ele tem e a clareza com que ele tenta explicar aquilo que ele pensa. Dito isso, acho que o vídeo era para falar exatamente sobre isso, sobre os pontos que eu discordei aqui do Wagner Mancini na coletiva. Quero saber se você gostou desse tipo de conteúdo. Escreva aqui para mim nos comentários se ficou bacana, se eu posso repetir esse tipo de vídeo, comentando não só a entrevista coletiva do Wagner Mancini, mas de repente alguma outra entrevista de dirigentes americanos, alguma coisa do tipo. Quero ver se eu continuo produzindo esse tipo de conteúdo. Eu agradeço demais a você que ficou até aqui. Se já tinha visto lá a coletiva do Wagner Mancini, peço desculpas por repeti-la aqui, mas é um repetir incrementando aqui os meus pitacos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.